Boa noite. Primeiramente, gostaria que não me identificasse no relato e nem que falasse de que cidade sou, mas saibam que eu tenho 40 anos e moro no Recife. E o relato que venho contar foram muitas coisas que aconteceram na casa em que morávamos. Tudo começou quando meu pai comprou o terreno para construir a nossa casa. Algumas pessoas vieram falar para meu pai não comprar aquele terreno, porque haviam enterrado uma cabeça de burro lá. Fazendo isso, o lugar fica assombrado. Mas meu pai na época nem ligou e construiu mesmo assim. Quando nos mudamos, eu estava com 4 anos de idade. Era eu, meus pais e meus 3 irmãos, 2 homens e uma mulher. E fui a primeira a ver coisas estranhas na casa. Quando eu ia escovar os dentes, eu via ao meu lado um menino bem pretinho com as 2 mãos segurando a pia. Ele ficava olhando para mim e sorrindo. Porém, não sentia medo dele, porque eu não sabia nada dessas coisas. Esse menino aparecia e logo sumia. Quando tirava o olhar daquela porta e olhava novamente, ele já tinha sumido. Com isso foi se passando o tempo. Eu já estava com 10 anos de idade e os acontecimentos foram ficando cada vez mais assustadores. As coisas estranhas aconteciam mais à noite. Durante o dia não víamos nada. Uma noite deitei na cama e estava sozinha no quarto, porque dormia junto com meus irmãos. Eu estava lá deitada quando senti alguma coisa entrar embaixo da cama correndo. Era como se estivesse se arrastando, tanto que bateu até nas grades da cama. Eu pensei até que fosse minha cadela Lana, pois quando passei a mão procurando por ela, eu toquei nos cabelos de alguma coisa, ou sei lá o que era aquilo. Estava meio agachado entre uma cama e outra, e o medo que senti foi inexplicável. Teve uma noite que eu acordei sentindo que tinha alguém de pé perto de minha cama. Mesmo com medo, fui passando a mão no escuro, até que toquei na barriga de alguém. E quando os meus olhos se acostumaram no escuro, e também estava entrando a claridade da lua pela janela de vidro, eu vi um menino índio. Ele estava usando um tipo de saia e tinha uma pena na cabeça. Assim que o vi, ele desapareceu. Sempre quando via essas coisas, eu rezava e logo voltava a dormir. E esse não me assustou muito, só um pouquinho. Aí vocês se perguntam por que a gente não saía de lá. Era porque não tínhamos dinheiro para pagar uma casa nova, pois só o meu pai que trabalhava na época. Às vezes eu contava para minha mãe desses casos, e ela falava que era por causa dos filmes que eu assistia. Já meu pai acreditava, porque ele sabia que eu não gostava de mentiras e nem de inventar histórias. Uma noite deitei na cama e tinha uma vela acesa no meu quarto, que minha mãe às vezes acendia para a santinha. Eu estava olhando para a porta que estava entreaberta e vi quando ela abriu lentamente e logo depois entrou uma mulher com um vestido azul de tecido bem fino. Ela se aproximou e pôs a mão no mosquiteiro para tentar tocar os meus cabelos. Não sei se eu dormi ou desmaiei, pois quando acordei já estava de dia. Teve um dia que meu pai me deu uma boneca de pano igual a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela era bem grandinha, batia na minha cintura, sendo que tenho 1,60 m. À noite a coloquei na minha cama ao lado do travesseiro. E no meio da noite acordei sentindo ela se mexendo, pois eu escutava o barulho da roupa dela. Mesmo com medo, fiquei bem quietinha fingindo que estava dormindo. No outro dia mandei meu pai pendurar ela na parede bem acima de minha cabeça. E como sempre, quando foi à noite comecei a sentir muito medo. Aí olhei para cima e vi que tinha uma espécie de luz amarelada bem no rosto da boneca. Ela olhou para baixo sorrindo para mim, com os dentes parecendo uma serra. Foi então que eu cobri a minha cabeça e ela se jogou em cima de mim. Eu comecei a gritar. Quando meu pai acendeu a luz, olhei e a boneca estava pendurada na parede. Eu estava tão nervosa que mal conseguia falar. E só quando fiquei mais calma que contei para os meus pais do ocorrido. E eles me levaram para dormir com eles. E nem dormi,
Passei a noite toda olhando para a porta, com medo que ela viesse me pegar. No outro dia, minha mãe mandou meu pai levar a boneca para bem longe. E até hoje não gosto muito de bonecas em geral. E só depois que minha mãe me contou que quando ela olhou para a boneca, ela sentiu um arrepio estranho. Já havia anos que morávamos na casa e ainda as coisas estranhas aconteciam. Agora meus irmãos e minha mãe começaram a ver também. Teve um dia que meu irmão pediu à minha mãe para ela não acender mais a vela do quarto, porque na noite passada ele viu a mão toda preta apagar a chama da vela. E desse dia em diante ela não acendeu mais a vela. Minha irmã mais velha conta que quase toda noite, quando estávamos assistindo TV na sala, ela viu um homem sair da cozinha e entrar no banheiro e logo sumir em seguida. Só que ela só via as pernas dele, ou parte do ombro ou do braço. E a pior parte da casa era um espaço entre a sala e o banheiro, que chamávamos de saletinha, porque era uma salinha pequena que não tinha nada. Quando a gente passava por ela, sentíamos uma sensação estranha. Era como se alguém nos seguisse. Numa noite, quando fui ao banheiro, escutei alguém bater na porta. Eu falei que estava saindo, porque a minha irmã batia daquele jeito na porta. Só que quando abri, não tinha ninguém em frente à porta do banheiro. Na parede havia um quadro que tinha um barco no mar, e nele dava para ver no reflexo o nosso quarto. E eu vi o mosqueteiro balançando, e quando eu saía correndo para o quarto e entrava nele, estava tudo quieto. Apagava a luz e ia dormir. Meu pai só sentia arrepios. A minha mãe tinha a impressão que sempre quando ela voltava do banheiro, sentia alguém a seguindo. Em 2006, meu pai veio a falecer, e cada dia que passava, nossa situação financeira ia ficando cada vez mais pior. Mas graças a Deus tinha a união entre nós, que dura até hoje. Nos sentíamos angustiados, desanimados e tristes lá. Em 2012 eu estava indo ao banheiro. A minha irmã estava passando pano e jogou alguns pingos de água no chão. Não dava para eu cair, mas acabei escorregando. Só que senti uma mão segurando meu braço e me dar dois puxões bem fortes para baixo. Não sei como eu quebrei os dois lados do meu tornozelo. Quase desmaio de tanta dor. Fiz a cirurgia no mesmo dia. Hoje tenho 2 pinos e uma plaqueta com 6 parafusos. Graças a Deus posso fazer tudo. Treino com peso e não sinto nada. Contei para minha mãe que algo me puxou. E ela falou que ficasse só ali na nossa família, porque muita gente não iria acreditar. O tempo foi se passando e nasceu a minha sobrinha. Como nossa casa era bem grande, a minha mãe cedeu uma parte da casa para meu irmão morar com a esposa e a filha. Uma noite, meu irmão acordou com a menina chorando muito. Quando ele viu, ela estava com as pernas entrelaçadas na grade do berço. Ele falou que não tinha como nem ela e nem ninguém colocá-la daquele jeito. Ele e a esposa, com cuidado, conseguiram tirar a criança e pôs ela para dormir com eles. Teve uma noite que minha cunhada foi ao banheiro e quando ela retornou para o quarto e tentou fechar a porta, algo ficou a empatando de fechar. Ela então colocou todo o seu peso na porta e só aí conseguiu fechá-la. E ela então correu para a cama bastante assustada. Com o tempo a minha sobrinha já estava andando. Ela andava a casa toda pela manhã, mas quando chegava a noite, ela tinha muito medo, principalmente a área da saletinha. Quando a bola caía lá, ela não ia buscar de jeito nenhum. Às vezes ela olhava para um canto e ficava chorando. Já estava cansada daquilo tudo. Foi quando dei a ideia para meu irmão mais novo de vendermos a casa. Fomos falar com nossa mãe e meus irmãos, e todos concordaram. Como já podíamos alugar uma casa nova, rapidamente nos mudamos. E logo na primeira noite, dormimos tão bem e acordamos nos sentindo tão felizes que há tempos não sentíamos o que era aquilo. Então colocamos uma placa de aluga-se na antiga casa, porque não íamos vendê-la de um dia para o outro. Tinha uma senhora que morava na outra rua de nossa casa, que falou que a bisavó dela era índia,
e ali era uma tribo de índios, e eles costumavam enterrar seus entes falecidos ali. Fomos pesquisar e era tudo verdade. As coisas estranhas na casa não pararam não. Um dia o celular do meu irmão tocou e era uma mulher querendo ver a casa, mas ela só poderia ir ver às 18 horas. E meu irmão falou que a casa estava sem lâmpadas, mas ela quis ver a casa mesmo assim. Então às 18 horas fui com meu irmão e a mulher já estava no portão esperando a gente. Ela era morena, baixinha, tinha os cabelos pretos, estava de calça jeans e blusa preta. Entramos na casa e o meu irmão com a lanterna foi clareando o lugar. E a casa vazia dava mais medo ainda. E a mulher mal olhou a casa e já foi falando: "Eu quero essa casa, pode tirar a placa que já é minha." E já foi saindo. Quando meu irmão foi fechar a casa, algo segurou a porta. Ele ficou puxando para tentar fechá-la. E quando ele conseguiu, passou logo a chave e olhou para mim e disse: "Corre." E assim a gente fez. Mas quando chegamos na rua de nossa casa, não vimos mais a mulher. Ela sumiu do nada. E no outro dia, no horário marcado, a mulher não apareceu. Meu irmão ligou para o celular dela e dizia que o número não existia. Até hoje nunca mais vimos essa mulher. E novamente fomos colocar a placa de aluga-se. E fui lá com minha irmã de dia. Entramos na casa para ver se estava tudo em ordem. E escutamos um gemido e vimos algo. Quando olhamos para a saletinha, vi uma coisa magra se arrastando, sem pelo nenhum no corpo, e parecia muito com um homem. Era horrível, todo sujo como se fosse lama. Eu e minha irmã ficamos paralisadas de medo, porque as coisas aconteciam só à noite e estávamos vendo aquilo de dia. Eu falei para ela que foi aquela coisa que me puxou no dia em que caí. Não sei nem como conseguimos fechar e trancar a porta. Depois de muito tempo conseguimos alugar a casa. E quando íamos receber o dinheiro do aluguel, eu ficava fora, não conseguia nem entrar. E depois de um tempo, graças a Deus, vendemos ela. Agora ela está reformada. Quando olhamos para ela, a gente vê outra casa. Nem parece aquela antiga. E nem gostamos de passar nessa rua. Já fazem 5 anos que a vendemos. E os donos ainda não moram lá. Não sabemos o que se passa ou passou na casa. Espero que esteja tudo bem. Em agosto, nossa mãe veio a falecer. E temos somente as lembranças dos momentos felizes que passamos juntos com nossos pais naquela casa, pois foi onde cresci com meus irmãos. Atualmente moro na casa de meu irmão, e até hoje em todas as casas que moramos não vimos mais nada. Me desculpem se o relato ficou muito longo, mas foi o que eu e minha família passamos por todos esses anos. Um abraço a todos os inscritos e fiquem com Deus.